Meu Deus, não fazem isso. Excelentíssimo Coordenador Adjunto da Frente Patriótica Unida, Rafael Colandas Chibuco, Excelentíssimo Vice-Presidente do Bloco Democrático, em representação do Coordenador Adjunto Filomeno Vieira Lopes, e aqui presente a representá-lo, o Sr. Nelson Stani Bonavena, ilustres membros da direção da UNITA, aqui presentes, senhores vice-presidentes, e restantes membros da direção do Projeto de Angola e do Bloco Democrático, distinto representante do Sr. Ministro do Interior, distintos deputados, representantes aqui dos partidos políticos, ilustres membros do corpo diplomático, distintos reverendos aqui presentes que nos brindam de forma superior, representantes das organizações da sociedade civil e das autoridades tradicionais, ilustre secretário organizador deste evento, das organizações multilaterais e políticas para a paz e segurança da UNITA, deputado João Carlos Bernardo, distintos preletores, distinto moderador, senhores jornalistas, caros compatriotas. A paz, uma palavra composta por apenas 3 letras, é fundamental para o desenvolvimento das sociedades. Não é possível falar de desenvolvimento sem paz. Coincidentemente, o ato de hoje ocorre 5 dias depois da comemoração do Dia Internacional da Paz, instituído pela Organização das Nações Unidas em 1981 e comemorado pela primeira vez no ano seguinte. A iniciativa visava alertar a humanidade para a necessidade de um mundo sem conflitos e sem violência, e para tal era imprescindível que todos os esforços fossem envidados para a celebração de acordos que produzissem paz por via de cessar-fogo. Naquela altura, só para recordar aos mais novos, o mundo era bipolarizado. Estava há cerca de 36 anos em Guerra Fria, com intensos conflitos regionais nas chamadas zonas de influência das grandes potências. Eu faço aqui uma parte para dizer que hoje dá a ideia que estamos a retomar as características do mundo de então. Bipolarizado e sujeitado aos interesses das grandes potências. Prezados compatriotas, o papel dos atores políticos na garantia da paz e do desenvolvimento é o tema que nos foi proposto abordar. Fizemos uma pequena incursão para nos situarmos no contexto em que a paz se apresenta como condição sem a qual não se pode aspirar ao desenvolvimento, nem ao progresso ao longo da história recente da humanidade. O papel dos atores políticos angolanos ganhou relevância com a participação na luta pela independência nacional. Numa primeira fase, angolanos de todas as regiões e de todas as classes sociais, tocados pelas injustiças que caracterizavam o sistema colonial, despertaram para a luta armada. O traço da União foi o desejo de ver Angola livre da colonização. Foi assim que Olga Roberto, Ilírio Machado, Mário de Andrade, Agostinho Neto, Viriato da Cruz, Jonas Savimbi, entre outros ilustres, Gentil Viana, não posso esquecê-lo nesta casa aqui, filhos deste país, doaram-se a luta pela independência, militando na UPFNLA, no MPLA e na UNITA. Uma luta anticolonial bem sucedida deu lugar depois às disputas de interesses e a guerra fratricida entre irmãos. O mundo que temos hoje vive um momento da sua história marcado por grandes transformações, decorrentes sobretudo do avanço tecnológico nas diversas esferas da sua existência, na produção económica dos bens naturais, nas relações políticas da vida social e na construção cultural. Esta nova condição exige um redimensionamento de todas as práticas mediadoras da sua realidade histórica, quais sejam o trabalho, a sociabilidade e a cultura. A ineficiência do governo em tratar de solucionar os problemas económicos e sociais que afetam a
porção maioritária da população angolana, a onda de denúncias de práticas de corrupção em órgãos públicos envolvendo lideranças políticas importantes e a sensação de insegurança, resultante não apenas da violência urbana, mas também da instabilidade económica de natureza variada, são elementos que se combinam para formar o pessimismo geral que se tem alastrado em relação aos frutos do sistema político angolano para uma população que, na sua maioria, tem se mostrado desencantada com a política e com os próprios políticos. Neste contexto, foram felizes os promotores desta conferência ao elencar este tema no programa desta conferência, porque no atual contexto social e político do país faz todo o sentido que nos questionemos sobre qual deve ser o verdadeiro papel dos atores políticos na salvaguarda e garantia da paz, da estabilidade e do desenvolvimento em Angola. Afinal, quem são os que podemos qualificar de protagonistas ou atores políticos em Angola e que tarefas e responsabilidades lhes estão reservadas primordialmente para que efetivamente possam assegurar a paz, a estabilidade e o desenvolvimento? Três dimensões em relação às quais, como já anteriormente referi, não se pode dizer com toda a propriedade que Angola seja uma nação feliz. E nem tampouco os angolanos se podem considerar um povo feliz. Ainda estamos longe disso e, lamentavelmente, as condições degeneram-se muito mais e degeneraram-se muito mais nos últimos anos. É a vocação de qualquer político digno desse nome revestir-se de certas características sem as quais se desqualificaria de ser um ator político. E a primeira de todas as responsabilidades de um político é mesmo a promoção do bem comum. Um conceito sobre o qual nos deteremos um pouco mais na presente abordagem. Para não levar muito tempo, nós vamos publicar na íntegra e estamos aqui a fazer alguns saltos à intervenção. Detalhamos especificidades do bem comum. Desta feita, o bem comum define-se em relação à pessoa humana. Trata-se de um bem humano, de uma comunidade humana. Quer esta seja familiar, profissional, seja nacional ou seja internacional. Em Angola, por exemplo, após 48 anos de independência nacional, o povo angolano encontra-se a viver na mais profunda situação de miséria. Esperavam ver e sentir os seus direitos fundamentais respeitados e promovidos. Esperavam finalmente a sua dignidade reconhecida e protegida. Esta realidade, 48 anos depois da independência, ainda não aconteceu. O sonho da dignidade para todos. Porquê? A resposta parece-nos ser simples, sendo, pois, a responsabilidade de perseguir o bem comum da competência não só das pessoas consideradas individualmente, mas também do Estado. Pois que o bem comum é a razão de ser da autoridade política. Esta seguinte deve respeitar o valor do bem comum. E o primeiro bem comum é a pessoa humana. Esta não se realiza verdadeira e plenamente sem a sociedade. Entre a pessoa humana e a sociedade deve existir uma relação profunda. A atividade política só tem sentido quando o seu fim primeiro é a promoção do bem comum. No âmbito da ética social, o tema do bem comum constitui o objeto fundamental do problema da justiça social, na medida em que esta é a meta a perseguir. O Estado existe em função do bem comum, na medida em que deve promovê-lo e tutelá-lo em benefício de todos na promoção do bem comum, dentro de um projeto social que visa fazer participar os próprios cidadãos na promoção da sua realização integral, isto é, realização espiritual e realização material. Estamos aqui a falar do princípio da subsidiariedade. A noção de bem comum assume a realidade do bem pessoal e a realidade do projeto social, na medida em que as duas realidades formam uma unidade de convergência, ou seja, a comunidade. O bem comum é, assim, o bem da comunidade. O conteúdo do bem comum, como já o referimos anteriormente, não se restringe aos valores económicos, mas aberto a todos os âmbitos da vida social. O complexo de bens, fins e condições que interessam a todos e dos quais todos devem participar. O bem particular e o bem comum. A força da noção do bem comum reside na ideia do bem. Um bem é aquilo que a pessoa procura, aquilo para o qual ela
um nível superior de desenvolvimento. É o fim para o qual a pessoa é feita e se define. É o termo para o qual o ser humano caminha e progride. Quando falamos do bem comum, referimos-nos ao bem de todos. E como já dissemos anteriormente, não apenas a de uma pessoa ou de um grupo de pessoas. O bem de um indivíduo, por exemplo, chama-se bem privado. Este é diferente do bem comum. Uma sociedade e as riquezas que ela detém e contém é o bem comum de todos. Interessa a vida de todos. Existe prudência da parte de cada um, sobretudo da parte de quem exerce a autoridade. A sua manutenção é da responsabilidade de todos, mas a proteção e a garantia de chegar a todos é da responsabilidade de quem governa. A autoridade política num sistema democrático é escolhida pelo povo, a fim de ordenar e arbitrar essas responsabilidades. E de acordo, citando aqui o Centro de Estudos e Investigação da Universidade Católica, isto inclui 3 elementos essenciais. Supõe, em primeiro, o respeito da pessoa como tal. Em nome do bem comum, os poderes públicos são obrigados a respeitar os direitos humanos fundamentais e inalienáveis da pessoa humana. Em segundo lugar, o bem comum exige o bem-estar social e o desenvolvimento da própria sociedade. O desenvolvimento é o resumo de todos os deveres sociais. Sem dúvida, a autoridade pertence a arbitrar, em nome do bem comum, entre os diversos interesses particulares, mas deve tornar acessível a cada qual aquilo de que precisa para levar uma vida verdadeiramente humana. Alimento, vestuário, saúde, trabalho, educação, acesso à cultura, informação, direito de constituir família, etc. Finalmente, o bem comum implica a paz, quer dizer, a permanência e segurança de uma ordem da sociedade e a dos seus membros. O bem comum está na base do direito à legítima defesa, pessoal e coletiva. Cada comunidade humana possui um bem comum que lhe permita reconhecer-se. Como tal, é na comunidade política que se encontra a sua realização mais completa. Pertence ao Estado defender e promover o bem comum da sociedade civil, dos cidadãos e dos corpos intermédios. Tratando-se do bem comum nacional, será necessário considerar o aspecto material e suas exigências como elemento-chave para a consciência do respeito de todo o cidadão. Uma nação tem que ter um bom clima, boas estradas, bons caminhos de ferro, bons portos, bons aeroportos, bons elementos para tornar a vida dos cidadãos mais agradável e mais fecunda. A nossa terra, a nossa Angola, os nossos rios, as nossas lindas montanhas, as madeiras, também o petróleo, os diamantes, o ferro, o ouro, o mercúrio, constituem o bem comum da nação. Exige da parte de quem governa e do povo o discernimento, a abnegação, a firmeza. O bem comum da nação será automaticamente fraco e magro, se não for ardentemente desejado e estimado. Isto implica da parte de todos a retidão de espírito e a coragem e vigor. Governar para si, para o seu próprio e não para o bem comum, como faz atualmente o nosso governo, é absolutamente imperdoável. O bem comum implica a promoção da paz, quer dizer a permanência e a segurança de uma ordem justa. E a paz se vê o outro como inimigo. Como pode alguém dialogar se se assume como um homem supra-virtuoso por herança? E o que vemos suceder com o partido do regime, cujo pensamento e comportamento em relação à UNITA permanentemente não é de um adversário político, mas literalmente de um inimigo latente. Em relação à sociedade, aos jovens, em relação também ao povo, é permanentemente arrogante, autoritário e muitas vezes violento. Como pode alguém dialogar sentindo-se participante de um gueto de homens donos da verdade e donos do saber, para quem todo o encontro não há ignorantes absolutos, nem sábios absolutos. Há homens que em comunhão buscam saber mais e aprender para solucionar os problemas comuns. Uma sociedade é sã, progresso e paz, tem saúde quando todos os membros exprimem voluntariamente o que pensam, o que sentem e o que projetam,
abrindo-se com lealdade, sem receio de serem desconsiderados. Falar, por exemplo, em democracia de pessoas e a diversidade de opiniões. Finalmente, o objetivo do diálogo nunca é o de vencer, sempre o de convencer um ao outro e colocar-se desarmados perante o outro. Por isso, o diálogo é sempre um ato de escuta, escutar o ponto de sofrer com o outro e tentar descobrir e alcançar o tesouro escondido no coração ou na visão política do outro. Um diálogo dessa natureza devia levar os seus sujeitos a identificarem-se com os problemas comuns que afetam a nossa sociedade. A estabilidade política, social e económica. Os atores políticos são permanentemente chamados ao empenho e à promoção da estabilidade social e política. A estabilidade política requer, como anteriormente dissemos, um diálogo permanente entre os atores políticos. Requer programas sérios que contemplam a participação ativa do cidadão no tecido social e económico. A estabilidade política implica o combate sagrado à corrupção, à pobreza e à exclusão social. Nós encontramos em muitos cientistas políticos uma convergência quanto à definição da corrupção política. Esta é, para alguns, qualquer transação entre os atores do setor privado e setor público, através do qual os bens coletivos são ilegalmente convertidos em recompensas privadas. Entretanto, pensadores em matéria de corrupção adiantam que esta definição não distingue claramente a corrupção política e a corrupção burocrática. E esta existe substantivamente no nosso país. Estabelece o necessário envolvimento do Estado e dos agentes estatais na corrupção, sem qualquer noção acerca do nível de autoridade na qual a corrupção acontece. A corrupção política envolve decisores políticos. Nesse sentido, a grande corrupção ou corrupção política acontece nos mais altos níveis do nosso sistema político. Acontece quando os políticos e agentes do Estado estão mandatados para criar e aplicar leis em nome do povo, são eles próprios corruptos. A corrupção política existe quando os decisores políticos utilizam o poder político do qual dispõem para sustentar o seu poder, o seu status e acumular riqueza. Deste modo, a corrupção política pode ser distinguida da corrupção burocrática ou de baixo nível, que consiste na corrupção na administração pública, na extremidade ligada à implementação das políticas. No caso de Angola, a corrupção política ocorre ao nível superior do Estado e tem repercussões políticas. A corrupção política, para além de conduzir a uma atribuição indevida de recursos, também afeta o modo como as decisões são tomadas. A corrupção política é a manipulação das instituições políticas e das regras de procedimento e, portanto, influencia as instituições governamentais e o sistema político e leva frequentemente à deterioração institucional. A corrupção política é, portanto, algo mais do que um simples desvio às normas legais e formais escritas dos códigos de ética profissional e acordos dos tribunais. A corrupção política existe quando as leis e as regulamentações são mais ou menos sistematicamente abusadas, contornadas, ignoradas ou mesmo ajustadas quando é conveniente pelos governantes para se adequarem aos seus interesses. Combate à pobreza. Não nos esqueçamos de que a história de Angola é marcada, desde o período colonial, pela pobreza e pela desigualdade social. Maria Vera Lúcia Leite Nogueira trabalhou bastante como investigadora na concepção sobre a pobreza, explicando este autor que a pobreza é a privação da cidadania. Uma vez que ser pobre é também não poder defender os seus direitos. Explica ainda e concebe duas formas de pobreza: não ter e não ser. Ou seja, pobreza quantitativa material e pobreza qualitativa de ordem política e imaterial. Na sua ideia, o povo pobre é também aquele que, mesmo sem privação material para a sobrevivência, ainda não se autodeterminou, ou seja, ainda não se organizou para participar de forma consciente do processo histórico da sociedade da qual faz parte como cidadão. Citando, não é exagero afirmar que o traço mais profundo da pobreza política de um povo seja a
falta de organização da sua sociedade civil, sobretudo frente ao Estado e às oligarquias económicas. Esta é uma das noções mais acertadas sobre a pobreza, uma vez que não se restringe somente a fatores económicos e considera a autodeterminação e a capacidade que têm os cidadãos de participar na sociedade na qual estão inseridos. Em Angola, a pobreza é um fenómeno multidimensional, pois não pode ser vista somente como insuficiência de renda, mas também como não acesso aos serviços básicos, à informação, ao trabalho e a uma renda digna e a não participação social e política. Sobre o tema da pobreza, várias iniciativas políticas mundiais têm sido tomadas, com destaque para a Conferência Mundial para o Desenvolvimento Social, realizada em 1995, e em 2000 a Cimeira do Milênio. Esta última fixou 8 objetivos principais para o desenvolvimento humano, ou seja, os Objetivos do Desenvolvimento do Milênio, que me escuso de aqui citar. Em quase todas estas reuniões, o governo angolano participou e tomou as suas notas. Mas no terreno, fez-se de surdo, infelizmente, e de cego. Nenhuma das metas acima teria citado tem uma completa aplicação no nosso país. Pouco tem sido feito para cumprir as 8 metas do milénio, nomeadamente aquela primeira, que é a erradicação da pobreza e da fome, que continuam a crescer, infelizmente. No nosso caso angolano, o combate à pobreza passa necessariamente por um incentivo à educação de qualidade, pela formação ética das consciências, pela revisão da nossa Constituição. É uma forma de combater a pobreza e, incontornavelmente, pela implementação das autarquias locais. Sem autarquias locais, não vamos ter uma sociedade com condições de se poder defender melhor. Combate à exclusão social. Não há por onde começar por reconhecer a inclusão social em Angola. O que caracteriza este país é, sim, a exclusão social em todos os domínios da vida social, da vida política, económica e até cultural. O Sumo Pontífice Papa João XXIII, na sua encíclica Pacem in Terris, 1963, quando se referia à participação dos cidadãos na vida política, sublinhou que a própria dignidade da pessoa humana e a sua condição de cidadão exigem que os seres humanos tomem parte ativa na vida pública. No outro passo da mesma encíclica, diz que, através da participação na vida pública, abrem-se aos seres humanos novas e vastas perspectivas de fazer o bem. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão declara no seu artigo 1º que os homens nascem iguais e são livres. Em Angola não há este respeito, como também não há uma educação a este respeito. O que se verifica é a generalização das desigualdades sociais, económicas, políticas e culturais. Estamos aí para o fim dessa vossa paciência. Desenvolvimento sustentável. A aspiração de um político ao mais alto cargo para a condução legítima de uma nação deve ter, em primeiro lugar, o sentido de participação ativa na vida social e da política, económica e cultural. E por isso mesmo deve preocupar-se com o seu desenvolvimento integral e sustentável. O desenvolvimento deve ser entendido como resumo de todos os direitos sociais. Caberá aos atores políticos não só arbitrar, como devem tornar possível a cada cidadão aquilo a que precisam para levar uma vida verdadeiramente humana, como o alimento, o vestuário, a saúde, o trabalho, a educação e a cultura. Os atores políticos devem esforçar-se e trabalhar em cooperação para garantir o direito ao desenvolvimento das suas comunidades. Como dizia o mais velho Joaquim Pinto de Andrade, parafraseando as Escrituras Sagradas, a preocupação pelo desenvolvimento corresponde à vontade e vocação do homem de dominar e submeter o mundo e a sua natureza. O empenho pelo desenvolvimento é um dever individual e coletivo. Como escreve ainda o Papa João Paulo II na encíclica Solicitude Reis Sociales, o empenho pelo desenvolvimento é um imperativo para todos e cada um dos homens e mulheres, e também para as sociedades e para as nações. Deste modo, o desenvolvimento dos povos e das sociedades consiste no bem-estar dos seus membros. Neste contexto, surge a compreensão da felicidade, que se configura com várias conotações:
prazer, sucesso, fama, possessão de bens, independência. Todavia, existe um outro significado do desenvolvimento mais abrangente e profundo, o desenvolvimento humano. Como justa e limitadamente sublinhou um eminente especialista, não aceitamos que o económico se separe do humano, nem o desenvolvimento das civilizações em que ele se inclui. O que conta para nós, diz João Paulo VI, é o homem, é cada homem, cada grupo de homens, até chegar à humanidade inteira. Temos mais 30 segundos. Tudo isto leva-nos a que não se confunda crescimento económico e desenvolvimento humano. Aliás, na dimensão política ampla, todo cidadão é chamado a dar o seu contributo na deliberação e elaboração das leis e no exercício das questões relacionadas com o poder público. Pensamos que ainda é possível a completa instauração e defesa dos direitos e liberdades fundamentais, para que já não se prendam os jovens, tais como Tanais Neutro e Adolfo Campos e outros, por simples delito de opinião. Tenham coragem, autoridades deste país, de anular tão absurda e injusta condenação destes jovens, exageradamente punidos, como mensagem para restringir outros jovens a usufruírem dos seus direitos e liberdades constitucionalmente garantidos. Estes jovens são, acima de tudo, vítimas da sociedade em que vivem, vítimas também dos incumprimentos dos seus governantes e das suas falhas. Libertem estes jovens. Não assassinem garimpeiros nas zonas diamantíferas, nem prendam mototaxistas que apenas fazem a busca do seu pão. Enfim, que tenhamos leis e disposições que protejam e assegurem a vida, o progresso, a coesão e a independência autêntica de Angola na convivência harmoniosa dos cidadãos, pertencentes aos diversos grupos sociais, culturais e políticos, porque a nossa diversidade é uma imensa riqueza. Que Deus abençoe Angola com os angolanos. Muito obrigado. Acorda cedo, põe o pé na estrada, deixa o filho em casa com uma vontade de voltar para casa. Quando chega a praça,